Através disso que eu vou estar passando para vocês, principalmente vocês pequeninos, entendam. Os maiorzinhos já vão conseguir compreender com mais facilidade. Mas os pequeninos, prestem muito atenção. Porque aqui, o texto que foi lido, foi aonde Moisés levou o povo para descansar e beber água. Mas, lendo esse texto, vocês ficam confusos porque vocês não vão conseguir entender da onde eles saíram, por que eles chegaram nesse poço para beber água. Então eu vou voltar um pouquinho mais atrás, no início do capítulo 21, aonde os israelitas destroem os cananeus. Por que os israelitas brigaram ou guerrearam contra os cananeus? Porque eles estavam junto com Moisés em direção à terra prometida. Aonde eles estavam saindo, depois que eles saíram do Egito, que eles estavam peregrinando no deserto, aonde Deus que deu a revelação a Moisés dizendo que daria a terra, então eles estavam indo. Os irmãos sabem que Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas ele conduziu o povo até próximo à terra prometida. Ele só teve a oportunidade de enxergar, mas não entrou. Então, eles saindo encontraram os cananeus, guerrearam contra os cananeus, venceram e continuaram a peregrinação, porque eles tinham um destino. Entendam o que Deus quer falar com vocês hoje. Na vida de vocês estão crescendo. Vocês querem chegar em algum lugar, com projetos de se formarem, de se tornarem, talvez, um advogado, uma advogada, um médico, uma médica. Não importa a profissão que vocês escolherem para a vida de vocês. Entenda que na vida de cada um de nós, adulto, criança, jovem, o que não pode faltar? Obediência a Deus. Porque no próximo versículo, precisamente no versículo 4, porque é relatado do versículo 1 ao versículo 4, versículo 3, a guerra que os israelitas venceram contra os cananeus. Mas no versículo 4 até o versículo 9 desse capítulo, vai mostrar e vai narrar algo muito feio que os israelitas fizeram. Deus deu a batalha para eles contra os cananeus, e no versículo à frente, a palavra vai testificar que esse mesmo Deus que deu a esse povo a vitória, teve que castigá-los. Em que sentido? O versículo 4 vai dizer assim, ó, para vocês entenderem. Então, partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Olha, que ingratidão. Tinham acabado de vencer uma batalha que Deus entregou os seus adversários na mão dos israelitas. Eram para estar felizes, mas começaram a ficar com o coração angustiado. E o povo falou contra Deus. Entenda, por que eu disse para vocês que na profissão de vocês nunca podem esquecer de Deus. Porque na nossa vida, nós não temos domínio de nada. Deus é quem está no controle. Na nossa vida, nós não podemos achar que com as forças dos nossos braços, nós podemos vencer e achar que somos o cara, que somos o super-herói. Nós não somos. Nós somos dependentes de Deus em todo tempo. E se vocês forem
Na profissão que vocês escolherem um advogado, sejam um advogado de Deus. Se vocês forem um médico, sejam um médico temente a Deus. Se vocês forem, eu quero ser um bombeiro, seja um bombeiro de Deus. Não importa a sua profissão, mas que vocês sejam dependentes de Deus, sabendo que da onde você saiu até onde você chegou, você não chegou por acaso. Você não chegou por acaso. A idade de vocês é uma idade maravilhosa, onde vocês sonham, coloca grandes desejos, não tem tanta preocupação como os adultos têm. Mas uma coisa vocês têm que entender, que mesmo sendo pequenos, jovens, adolescentes, isso vocês têm que ter no coração de vocês. Que a nossa vida é pautada em estar tendo a fé em Deus e obediência. Para termos a salvação, é duas coisas principais na nossa vida: obediência e fé. Se nós não tivermos essas duas coisas, a nossa vida ela acaba sendo frustrada. Porque quando nós perdemos a nossa fé, a gente se abala por tudo e por qualquer coisa. Quando nós entendemos que há um Deus soberano, todo-poderoso, que cuida de nós, não importa a dificuldade ou adversidade, nós sabemos que podemos vencer e que vamos vencer. Então, na vida de vocês, haverá situações onde não vai acontecer algo que vocês não planejaram? Vai acontecer. Vai ter frustrações? Vai ter frustrações. Mas nunca deixe de olhar para Cristo. A Bíblia vai dizer que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, assim, quando nós olhamos para o alto, a gente tira o nosso foco do problema. Quando nós olhamos para o alto, a gente começa a ter a certeza e nós começamos a avançar sem ser impactado por aquele problema. Porque quando você fica com seus olhos focados no problema, você não consegue nem dar um passo. E a primeira vitória que nós temos, quando nós temos um problema, que nós já podemos nos considerar um vencedor, é quando nós não paramos. Quando nós continuamos a andar, mesmo com dificuldade, já somos vencedores. Porque o fracassado, ele vê a dificuldade, ele já para. O fracassado, ele olha aquilo ali e já fala, eu não vou conseguir. O fracassado, ele olha a situação, o problema, ele para, ele chora, Nós temos que chorar sim. Mas diante de Deus, falando, Senhor, estou chorando porque eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode. Então, até onde o Senhor me conceder força, saúde, eu continuarei e sei que vencerei. E aqui o que aconteceu com eles? Começaram a blasfemar contra Deus. E aí o que aconteceu? Sabe o que Deus precisou fazer? Anotem esse versículo para vocês, quem está anotando, a Flor, a Isa, anotem para vocês lerem na casa de vocês. Números capítulo 21, do versículo 4 em diante. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Deus não queria fazer isso, porque o nosso Deus não é mau. Você talvez vai pensar, mas por que mandou a cobra? Quando vocês aprontam, faz algumas traquinagem, o que o pai e a mãe de vocês fazem? Põe de castigo, não põe?
houve a necessidade, Valinha, houve a necessidade do Senhor corrigir o seu povo. E a maneira que Deus teve que usar para corrigi-los, porque o que eles fizeram foi muito grave, ao ponto de reclamar de tudo que Deus tinha dado. E uma das coisas que mais entristece a Deus é quando nós reclamamos daquilo que Deus dá. Quando a gente começa a falar, nossa, como eu queria ter isso, como eu queria ter aquilo, nossa, sem reconhecer aquilo que Deus já deu. Isso é uma ingratidão. E o que eles fizeram foi ingratidão, ao ponto de também de reclamar, ó. Quer ver, ó? Eles diziam assim. Ó, pois, olha o que eles disseram. Olha que grave. Olha, é isso que eu não consigo entender. Eles acabaram de vencer uma guerra. Deus deu a vitória. Estavam caminhando, porque havia uma promessa da terra prometida. Sabe o que aconteceu? Mais uma vez. Pois aqui, olha o que eles diziam. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Quer dizer, eles já estavam enojados daquilo que Deus estava dando. Olha ao ponto que chegou deles se enojarem daquilo que Deus tinha dado. Isso é um total falta de respeito a Deus. Vocês não valorizar na nossa vida, nós não valorizarmos aquilo que Deus dá. Ai, você abre o seu armário, o seu guarda-roupa, não tem onde colocar roupa. Aí você começa, ai Deus, não aguento mais essas roupas. Ai, eu queria tanto uma roupa nova. Aí você abre o seu armário, tem tênis de várias marcas, de todos os modelos. Aí você olha, ai Deus, não aguento mais esses tênis, é sempre os mesmos. Saiba, muitas das vezes tem gente andando descalço que gostaria de ter pelo menos um tênis que você tem. Às vezes você tem 2, 3, 4 pares. Isso, entenda que na nossa vida nós temos que ser mais grato a Deus. Tudo que Deus fizer na vida de cada um de vocês, aonde Deus colocar nos mais altos lugares de profissão, de situação, nos mais altos lugares que Deus colocar em vocês, nunca esqueça de Deus. Se tornou uma professora, um empresário, se tornou aquilo que almejou seu coração, fez uma faculdade, nunca se julgue melhor do que o outro. Nunca se julgue maior do que o outro. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos pequenos e que nós olhamos um para o outro como se fosse nós, ou melhor dizendo, como se olhando para o Kaique, ele é melhor do que eu. Ele é melhor que eu. Olhando com humildade. Nossa, eu vejo a flor, ela louva maravilhosamente, muito melhor que eu. Mas não com hipocrisia, mas reconhecendo aquilo que é de bom, para a glória de Deus. Amém? Mas vamos... Vocês entenderam que na nossa vida nós temos que ser gratos a Deus? E aonde Deus levou? Aqueles que perseveraram e que pediram perdão a Deus, Deus levou nesse ribeiro que eu li. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus levou eles para descansarem e para beber água. Tá bom. Mas
mais alguém para nós encerrarmos? Amém? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo e que essa palavra vocês guardem nos seus corações em nome de Jesus